Pessoal, esse vídeo aqui então é para a gente entender um pouco como que as famílias são organizadas no Revit, né? No caso da porta e das janelas, são famílias do tipo carregáveis. São famílias que você tem um arquivo à parte delas e você pode carregar elas para dentro do projeto. Então essas famílias, elas podem ser feitas por qualquer pessoa no planeta e ser disponibilizada e você baixar e inserir. Por isso que varia tanto esses parâmetros que tem de tipo aqui dentro. Ó. Porque esses parâmetros são parâmetros criados por quem fez a família. Então, qualquer família carregável, como uma porta, uma janela, um pilar, outros elementos, né, que a gente tem que carregar de uma biblioteca, eu posso vir aqui e editar a família. E aí ele vai abrir o arquivo da porta, da família porta. Então, nesse editor de família, eu tenho como se fosse o projeto, né, a tela de um projeto, tem o navegador de projeto aqui semelhante, só que aqui eu tenho como que as coisas vão acontecer na hora que eu carregar o arquivo para dentro do projeto. Então eu tenho uma vista 3D, então a parede, né, que está aqui, ela não vai ser carregada, mas ela tem que estar aqui porque a porta só funciona anexada numa parede. Então aqui eu tenho 3D. Uma família como essa de porta, ela vai ter os elementos modelados, que são elementos geométricos, então isso aqui é um modelo geométrico mesmo, eu posso isolar esses elementos. Eu tenho um modelo 3D da porta. Eu tenho aqui o painel, tenho aqui o marco, tenho os alisares. Então, esses elementos a gente pode modelar e atribuir parâmetros de dimensões para cada um deles. E aí, desses parâmetros é que aparece aquela lista lá no editor de tipo. Então, isso aqui é no 3D, eu estou vendo elementos geométricos, né? Então, tem material aqui, né? Tem um elemento geométrico realmente modelado. Quando eu vou numa planta, Opa, nossa, que zona. Deixa eu limpar um pouquinho isso aqui. Deixa eu ocultar a categoria. A categoria para a gente entender. Então, além de elementos modelados, eu posso ter elementos simbólicos. Então, eu tenho elementos aqui que são desenhos. Né? Isso aqui só vai aparecer na vista em planta. Isso aqui não é a porta aberta. A porta mesmo, o painel da porta está aqui. Isso é o painel da porta, o elemento tridimensional. E aqui eu tenho desenhos que eu posso colocar, né, para fazer o arco, fazer a representação simbólica dessa porta. Então tem algumas ferramentas para isso. Eu posso controlar aqui a visibilidade. Eu posso falar que isso aqui não vai aparecer ou vai aparecer em alguns tipos de vista. Por exemplo, a porta, né, o elemento geométrico modelado da porta aqui em planta, eu não quero que ele apareça. Então, ele está desmarcado aqui. Porque na planta eu vou ver o desenho. Então, são algumas ferramentas aí que a gente tem de controle. Então, tem esses dois tipos de elementos que podem estar dentro de uma família. Elementos modelados, geometria mesmo, e desenhos simbólicos que vão estar aqui dentro de anotação. Tem linha simbólica, tem região de máscara para esconder algum elemento, enfim. Não vou ficar entrando nesses detalhes agora, não. O que eu escondi aqui foram eixos de referência. Então, isso aqui são planos de referência. E esse monte de cotas que vocês estão vendo aqui são os parâmetros. Se a gente catar aqui, vou ter aqui a largura da porta. Então, essa largura ela está cotando um plano de referência aqui que está alinhado com a parede, um outro plano que vai me dar a abertura da porta. Então, na hora que eu edito
Eu vou criar uma cota e vou falar que isso aqui vai ser um parâmetro, pode ser editável. Então, se eu mudar esse valor, ele vai ajustar o próprio modelo. Está meio confuso ainda. Então, aqui eu tenho na planta de piso. Deixa eu ver se numa outra vista aqui isso vai aparecer mais nas elevações. Ó. Aqui acho que fica um pouco mais claro. Então, eu tenho aqui ó, a vista da porta. Estou vendo o elemento modelado. E aí aqui eu tenho, por exemplo, ó, dois planos, né, que são essas linhas tracejadas verdinhas aí, que são planos de referência que estão sendo usados para eu cotar aqui ó, a largura do alizar. Então eu criei um parâmetro aqui, largura do alizar. Se eu voltar lá no modelo, pegar essa porta aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho um parâmetro de tipo aqui, que é a largura do alizar, 7 centímetros. Se eu mudar essa largura aqui para o 25, exagerando de propósito, o alizar vai ficar aqui agora com 25 centímetros. Então, o que ele está fazendo? Né, se eu mudar aqui, ó, pegar a largura do alizar e mudar para 25, ele vai mudar o elemento de lugar. E aí eu vou fazer esse painel grandão aqui. Então, isso só para vocês terem uma ideia de como isso é feito, né, e que efeitos que isso tem lá. Então, tem parâmetros que são de medidas e tem parâmetros também que são do material. Eu posso criar um parâmetro aqui, ó. Aqui ele está vinculado. Eu criei tem como criar parâmetros aqui para fazer o material. Então, na hora que eu vou lá no projeto, na hora que edita a porta, né, a família da porta, o tipo, eu posso atribuir materiais também. Então, isso é um outro tipo de parâmetro. Esses aqui são parâmetros de medidas, né, de dimensões, e aqui tem parâmetros de materiais. Aí tem outros parâmetros também que podem ser criados, isso aí dá muito pano para manga. De material e as dimensões, acho que são os mais importantes, né? A gente quer, às vezes, mudar o material da porta, então eu posso ir lá, em vez de madeira, pinos. Até um equívoco meu aqui, que eu chamei essa porta a família de porta de madeira, mas com esse mesmo desenho, com essa mesma geometria, eu poderia fazer uma porta de aço também, se eu quisesse, né? Poderia mudar esse nome aqui e escolher um outro material. Ele abre os 3 pontinhos, eu posso escolher um material aqui também para o projeto, né? Para aquela porta específica. Então, fazer isso aqui, ó, da família, dá um certo trabalho, porque vai ter que modelar o que você quer, depois fazer esses planos de referência para poder anexar o elemento modelado ao plano, depois criar as medidas, atribuir um parâmetro, ver se funciona, se não vai dar problema nenhum, criar o elemento simbólico. Então, fazer cada família dessa dá um trabalhinho considerável. Eu estou mostrando aqui para vocês terem uma ideia, né, e às vezes até para entender a família, né, quando pega aquela lista de parâmetros lá, entender o que é, você pode abrir, editar e tentar entender como que isso foi construído, né, dentro do modelo. As vistas que eu tenho aqui, ó, são as vistas de como vai ser visto isso lá no projeto mesmo. Então, eu tenho a vista da planta de piso, é como isso vai aparecer na planta de piso. A vista, né, no 3D, eu vou ver o 3D. A vista em elevação é o que eu vejo numa elevação lá do projeto também. Ó. Se eu fizer um corte aqui dentro do quarto, para ver essa porta de frente, aqui ela está bugada, né? Eu fiz aquele alisar gigante, deu um pau aí. Eu vou ver como que é a família vista de frente.
Pode ser que tenha algum probleminha também na família, que essa linha não era para ficar tão grande assim. Se eu voltar ela para 7 aqui, ó, eu acho que tem um problema. A linha aqui de fora não está vinculada com o parâmetro. Essa linha aqui deveria estar acompanhando os elementos, não está. Enfim. Opa. Então, enfim, aqui a gente tem, né, elementos. Se eu mudar aqui, ó, vamos ver se eu consigo descobrir o problema ali. Aqui vai, mas, enfim. Aí tem que testar, quebrar-cabeça. Então, qualquer modificação que eu faço aqui, depois eu posso salvar, e aí isso vai ser incorporado, né, o arquivo lá da família na biblioteca, ou, se às vezes eu quiser fazer uma modificação só específica para aquele projeto, e quero manter minha biblioteca como no original, eu posso simplesmente carregar para o projeto, e aí ele vai atualizar todas as famílias, né, semelhantes, similares ali. Então, um parâmetro para vocês entenderem, né, como funcionam essas coisas aqui.